Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo. O programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aide e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar, como todas as semanas, os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. É uma boa provocação, muito positiva. É uma espécie de provocar um incómodo, mas que é o incómodo da fé, que é fazer com que se vá buscar ao mais fundo do nosso coração o desejo de contribuir para a paz, nem que seja só com a Ave Maria, que é o que nós pedimos de esmola aqui no presépio. A esmola de uma Ave Maria, mas de que fala Sofia Guedes? Esta mulher, esta militante católica que acabamos de ver, está no meio de uma gruta feita de papelão e de madeira prensada, mesmo ao lado da Basílica dos Mártires, ao Chiado, em Lisboa. Nesta gruta improvisada está uma figura do Papa Francisco, está uma Nossa Senhora grávida que aguarda o nascimento do seu filho, Jesus, está São José, há ainda um burro, 3 crianças que são os pastorinhos de Fátima. Sofia Guedes é a alma do presépio na cidade, uma iniciativa do Patriarcado de Lisboa que começou há 23 anos e que continua a lembrar que o Natal é, acima de tudo, o tempo para se celebrar o nascimento de Jesus. E foi para isso, para se lembrar o essencial do Natal, que todos os dias se rezou o terço nesta gruta de papelão em que se procurou reproduzir um pouco a gruta verdadeira onde o menino Jesus nasceu há 2023 anos. E hoje vamos falar desta iniciativa porque a Fundação AIS esteve também no Chiado a rezar pela paz e pelos cristãos perseguidos. Este vai ser um dos temas de conversa do programa de hoje, que está a começar agora. Para já vamos começar por uma notícia que nos leva até ao meio da tragédia que se desenrola na Terra Santa. No sábado, no dia 16, 2 mulheres cristãs foram assassinadas a tiro na paróquia da Sagrada Família. 2 mulheres, mãe e filha. E o Papa Catarina, mostrou-se perplexo perante tudo isto. Sim, Paulo, perplexo porque, ao que tudo indica, elas foram atingidas pelas forças de defesa de Israel, que entretanto já vieram a dizer que não tiveram qualquer culpa neste ataque, mas que a verdade é que estas 2 mulheres, a mãe e filha, foram então mortas quando tentavam procurar refúgio, não é? na paróquia da Sagrada Família, e neste ataque, Paulo, 7 outras pessoas ficaram feridas. E que disse o Papa sobre isso? Que palavras é que ele usou para descrever este ataque, para descrever o assassinato destas 2 cristãs? Bom, Paulo, o Papa lembrou que nesta guerra os civis indefesos estão a ser alvo de bombardeamentos e de disparos. Ele disse ainda que estes disparos ocorreram nas instalações da paróquia da Sagrada Família e ele lembrou também que dentro desta paróquia não existem terroristas, apenas existem pessoas fragilizadas, claro, pessoas que precisam de apoio, como famílias, como crianças, como idosos, pessoas também deficientes, todas elas que necessitam de ajuda e não deste tipo de situações, não é? Ainda nesse sábado, diversos rockets atingiram também o convento das Missionárias da Caridade, a congregação fundada pela Santa Madre Teresa de Calcutá, que albergava na ocasião mais de 50 pessoas com deficiência. Nesse ataque contra o convento foi destruído, entre outras coisas, o gerador de energia que se encontrava no local. E de um ataque à comunidade católica na faixa de Gaza, vamos agora até às Filipinas, ainda por causa do atentado bombista numa missa na Universidade de Mindanao, em Marawi, no domingo, dia 3 de dezembro. O atentado que causou 4 mortos e mais de meia centena de feridos. E hoje vamos voltar a este tema porque a Fundação AIS recebeu em Lisboa o testemunho de uma sobrevivente, o testemunho de uma mulher, Arlene Francisco, que estava apenas a 3 ou 4 metros de distância do local onde a bomba explodiu. Nós já vamos escutar o seu testemunho. Primeiro, Catarina, quem é esta mulher? Bom, Paulo, a Arlene Francisco é uma mulher com 48 anos, ela é secretária do Capelão e é também da Comunidade Católica da Universidade e estava, de facto, então, como disse, muito perto do local onde ocorreu a explosão, na Universidade Estatal de Mindanao, quando explodiu então a bomba, minutos depois de ter começado a missa do primeiro domingo de Advento. Por sorte, Arlene escapou sem qualquer ferimento,
mas o mesmo não aconteceu com algumas das pessoas que estavam perto de si. E ela relatou-nos isso nesta mensagem. Sim, Paulo, ela de facto escapou ilesa, tal como os seus 3 filhos, que são acólitos e que estavam naquela altura junto ao altar, mas algumas das pessoas que estavam próximas delas acabaram por não ter a mesma sorte e acabaram por não sobreviver. E como ela nos conta, Paulo, esta missa estava a começar, pouco passava das 7 horas da manhã e os fiéis estavam naquela altura a preparar-se para ouvir a primeira leitura da missa. E, entretanto, esta explosão causou algumas vítimas, não é? Sim, Paulo, sim. E, de facto, a Arlene diz-nos que todos os que estavam ali junto de si sofreram, não é? Ficaram em estado de choque. Ela diz que viu 4 corpos caídos próximo delas, no chão. Um estava completamente queimado, outros tinham uma parte do corpo também queimada. Enfim, foi, de facto, uma situação terrível que foi vivida naquela missa. A Arlene, já sabemos que sobreviveu ao atentado, mas desde então, diz-nos também, não consegue esquecer tudo aquilo que viu, tudo aquilo que assistiu. Claro, e é compreensível, Paulo, não é? Portanto, tudo o que ela vivenciou naquele dia será difícil ela esquecer algum dia. Portanto, ela não irá conseguir esquecer os gritos que ouviu, portanto, as pessoas, os corpos, a memória dos corpos que viu ao seu lado. Portanto, foi de facto uma verdadeira tragédia que se abateu uma vez mais, Paulo, sobre esta comunidade pequena católica de Mindanao. Nós já falámos aqui sobre este atentado no programa da semana passada, nomeadamente que foi reivindicado pelo Daesh, o Estado Islâmico, e que o propósito dos terroristas era mesmo de causar um número muito elevado de vítimas. E por sorte, apenas por sorte, morreram só 4 pessoas e houve apenas, e digo apenas estes números, claro, entre aspas, houve apenas cerca de meia centena de feridos. Sim, Paulo, os terroristas sabem que naquele ginásio da Universidade de Mindanao costuma haver, por norma, cerca de 300 a 400 fiéis a assistirem à missa no domingo. E, em particular, aquele que era o primeiro domingo de Advento, portanto, sabiam que provavelmente haveria mais pessoas. De facto, foi uma sorte, Paulo, haver apenas este número tão baixo de vítimas mortais e também de feridos, claro. Em Mindanao, no sul das Filipinas, que é uma região onde predomina a comunidade muçulmana e onde atuam vários grupos terroristas, os cristãos sabem por experiência própria o que são as ameaças, a violência, o terror. Agora todos temem o que poderá vir ainda a acontecer. Ninguém sabe se vai ou não haver um novo atentado. E também por isso ganham força as palavras que vamos escutar de Arlene Francisco. Por favor, rezem por nós. Esta cristã, secretária do capelão da universidade onde houve o atentado, escreveu-nos uma pequena mensagem a contar o que aconteceu durante esta missa do primeiro domingo do Advento. Uma mensagem que vamos agora ler para si. Chamo-me Arlene Francisco e sou do campus principal da Universidade Estatal de Mindanao, na cidade de Marawi, nas Filipinas. Sou a secretária do capelão e da comunidade católica. Estava no ginásio de Dimaporo quando a bomba explodiu no dia 3 de dezembro. Por volta das 7 horas e 5 minutos começou a missa. Estávamos a cantar o Kyrie. Depois do Kyrie, o padre fez uma pequena oração e as pessoas responderam Amém. De seguida, sentámo-nos para escutar a primeira leitura. Foi nesse momento, enquanto nos íamos sentar, que vi uma faísca e... Bum! Toda a gente ficou em estado de choque. Vi 4 corpos caídos. Um deles estava totalmente queimado. Meu Deus! A outra metade do corpo de uma mulher estava queimado e havia partes de pernas espalhadas por ali. Meu Deus, foi realmente chocante. Eu e os meus 3 filhos fomos assistidos porque eles eram os acólitos na altura e precisávamos de ajuda o mais cedo possível. Uma semana depois da tragédia, o nosso bispo Dom Edwin de la Penha, arcebispo de Cagayan de Oro, e alguns dos membros católicos promoveram orações de solidariedade para com todas as vítimas. A partir de agora estamos a tentar seguir em frente, na esperança de que não volte a acontecer mais nenhum atentado no futuro. Precisamos também das vossas orações. Das Filipinas, onde a comunidade cristã vive ainda tempos de medo e de sobressalto após o atentado terrorista
numa missa na Universidade de Mindanao. Vamos agora até à Ucrânia, um país em guerra em plena Europa e onde esteve uma delegação da Fundação AIS, uma delegação que se encontrou com o arcebispo Dom Sviatoslav Shevchuk. É verdade, Paulo, de facto foi uma delegação da AIS que foi até à Ucrânia, portanto foi o nosso secretário-geral, o Filipe Osores, foi também a responsável de comunicação, a Maria Lozano, entre outros, e o objetivo desta viagem de trabalho, Paulo, foi de facto vermos como está a situação no terreno, a avaliação dos diversos projetos que temos apoiado ao longo do tempo e também ver o que é que nós podemos fazer para continuarmos a ser solidários com a Igreja local. Portanto, foi de facto um encontro muito importante que aconteceu em Lviv com o arcebispo maior da Igreja Grego-Católica Ucraniana. Arcebispo que deixou, entretanto, uma mensagem à Fundação AIS, aos benfeitores da instituição em todo o mundo e que iremos escutar já daqui a pouco. Para já, e em relação a esta visita de trabalho e a esse encontro com Dom Sviatoslav, quais é que podemos dizer, Catarina, que são os principais problemas que a Igreja enfrenta neste momento da Ucrânia tão especial, porque é um país que está em guerra? Sim, e vamos já celebrar os 2 anos, assinalar os 2 anos de guerra, exatamente, não é? Já em fevereiro. Já em fevereiro, no próximo dia 24 de fevereiro, iremos assinalar então estes 2 anos de conflito. E isto são, de facto, existem muitos problemas que neste momento na Igreja, que a Igreja está a atravessar com muitas dificuldades, e o arcebispo falou de facto disso e apresentou também os desafios que no ponto de vista dele são mais importantes neste momento ultrapassar e que necessitam de facto de ajuda para que a ajuda da Igreja seja de facto eficiente e chegue àqueles que mais precisam. Muito bem, vamos então, quais foram esses problemas, tentar perceber um pouco mais quais foram esses problemas elencados nesse encontro do arcebispo com esta equipa da Fundação AIS. Bom, Paulo, foram vários os problemas que o arcebispo nos elencou. Um deles, que é talvez aquilo que ele considera mais grave e que é mais relevante para a vida da população, é de facto a questão energética. Ele diz que agora que estamos no inverno, claro que ganha uma nova importância, não é? É necessário de facto ajudarmos as pessoas a ultrapassar este inverno muito rigoroso que se faz sentir na Ucrânia. E segundo o arcebispo, Paulo, e para que os nossos telespectadores também tenham noção disso, e é importante também para explicarmos a noção da dimensão deste problema, ele diz-nos que no ano passado a Rússia destruiu 60% das infraestruturas energéticas da Ucrânia. 60% é sim, muito. Paulo, sim, foi muito, e de facto o arcebispo explicou-nos que é de facto uma das prioridades neste momento da Igreja, que tem que ajudar a população a enfrentar o inverno rigoroso que está mais uma vez a chegar, e ele diz-nos que a Igreja está neste momento a ajudar as populações a adquirir geradores para que possam então utilizar e que possam aquecer-se, portanto em todos os lugares, a adquiri-los em todos os lugares possíveis. Ele diz também que estão a tentar fazer tudo para minimizar as danificações que tenham ocorrido nas infraestruturas energéticas e ao mesmo tempo também estão a antecipar possíveis danificações que venham agora no futuro próximo. Com novos ataques. Com novos não é? ataques, sim. Mas a Ucrânia não tem, obviamente, apenas problemas ao nível energético. Pois não, Paulo, e seria bom, não é? Se fosse apenas este o problema que os ucranianos estão neste momento a enfrentar, não é? Há muitos problemas, como é óbvio, e há problemas muito sérios e que irão demorar muito tempo a ultrapassar. E o Dom Sviatoslav, por exemplo, referiu que a população neste momento está exausta com a guerra, e por isso é tão válido tanto para os soldados que estão a combater e que estão a sofrer com isso, mas também para todos os voluntários que estão a trabalhar junto à Igreja para fazer chegar, de facto, esta ajuda à comunidade. E há também, claro, os traumas psicológicos causados pela guerra, pelo stress de quem está exposto mais diretamente à violência, aos próprios combates. Sim, os traumas psicológicos são transversais a toda a sociedade, são traumas causados pelos constantes bombardeamentos e também pela tensão e pela ansiedade que são geradas por vivermos num ambiente de guerra, não é? É esse o ambiente que vivem. E o próprio arcebispo disse-nos, Paulo, que ele próprio muitas vezes tem dificuldade em dormir à noite por causa desses traumas. Mas ele referiu também que há outras necessidades concretas na Igreja. Por exemplo, ele diz que ao nível, por exemplo, da produção de próteses para os soldados que estão mutilados e que necessitam desse apoio, mas ele também fala, por exemplo, das necessidades ao nível escolar. Ele diz que há crianças que deixaram pura e simplesmente de ir à escola durante este período. Há também o problema, que também não é menor, de a guerra começar a ser esquecida um pouco. E ele diz que é preciso, de facto, que o mundo não esqueça que a Ucrânia está em guerra. Precisamente, sinal de que a Fundação AIS não abandona e não esquece a Ucrânia é esta visita de que estamos agora a falar. Antes de escutarmos então a mensagem que Dom Sviatoslav Shevchuk nos enviou, importa também sinalizar um pouco
qual tem sido esta ajuda da AIS ao longo destes já 22 longos meses que a Ucrânia tem estado em guerra. Sim, Paulo, é importante sublinharmos isso porque, de facto, esta ajuda que nós temos feito chegar é o reflexo da solidariedade dos benfeitores da AIS em todo o mundo e é um esforço muito grande que tem sido feito em todo o mundo e isto está, como nós já dissemos aqui há pouco, são quase 2 anos de guerra e desde a primeira hora, Paulo, que a Fundação, portanto, desde que fomos informados que havia esta invasão da Ucrânia, deste início de guerra, que a Fundação AIS está, de facto, ao lado da Igreja, ao lado da comunidade e por isso nós queremos continuar e tem sido de facto este trabalho extraordinário que a Igreja tem dado, que tem ajudado a minorar o sofrimento também da população local, claro. E é possível, de alguma forma, quantificar essa ajuda? Claro que sim, Paulo. Portanto, todos os secretariados da AIS espalhados pelo mundo, 23 secretariados, estão envolvidos, não é? Estão envolvidos diretamente nesta ação, de continuar a falar sobre a situação da Igreja na Ucrânia e até agora, Paulo, foi possível apoiar mais de 600 projetos. É um esforço que envolve já 15 milhões de euros, portanto é de facto um esforço muito grande que a instituição está a fazer e com este esforço nós estamos a conseguir ajudar a sobrevivência da própria Igreja, quer através da permanência dos padres, das irmãs, dos catequistas, dos próprios seminaristas que continuam a estar ao lado dos milhares de pessoas. Portanto, no fundo, Paulo, nós temos conseguido ajudar com estes projetos milhares e milhares de pessoas na toda a Ucrânia e é preciso, claro, não apagarmos e não esquecermos todos os traumas que são causados pela guerra. Portanto, é necessário nós, de facto, ajudarmos os ucranianos a reerguer as suas vidas, a reerguer o seu dia-a-dia, portanto, ajudarmos a Igreja a continuar a estar ao lado do povo ucraniano. Muito bem, obrigado, Catarina. Depois deste breve retrato sobre a ajuda que a Fundação AIS tem vindo a dar à Igreja na Ucrânia, vamos agora então ao encontro de Dom Sviatoslav Shevchuk, que no final da reunião com a delegação internacional da AIS fez questão de gravar uma pequena mensagem para todos os benfeitores e amigos da instituição. Vivimos ahora en profundo dolor provocado por la trauma de esta guerra, pero vivimos con la esperanza. Somos creyentes, creemos en Dios que se hizo hombre y sufrió y sigue sufriendo con la humanidad de hoy. Por eso, en el medio del dolor, descubrimos la presencia de nuestro Señor. El Señor, nuestro Dios, no se olvida de Ucrania. Por favor, ustedes, no se olviden de nosotros. Aunque las noticias hablan siempre menos de lo que pasa en Ucrania, por favor, recen por nosotros. La vuestra solidaridad puede salvar muchas vidas. Estemos unidos en la oración, en la esperanza, en mutuo ayudo, ayudando los unos a los otros. Podemos aliviar los sufrimientos de la gente y podemos dar la esperanza para los millones en Ucrania, en Europa, en todo el mundo. Foi o arcebispo-maior da Igreja Greco-Católica Ucraniana numa mensagem para os benfeitores da Fundação AIS em todo o mundo. Uma mensagem gravada na sua casa patriarcal em Lviv. Mudando agora de tema, vamos voltar à Semana Vermelha, a Red Week, que a Fundação AIS promoveu no final de novembro e que continua pela sua importância a marcar a atualidade. E sinal disso, esta iniciativa da AIS foi discutida no Parlamento do Reino Unido e pelo próprio Primeiro-Ministro. Nós temos o registro das suas palavras, que vamos passar já de seguida. Antes de Rishi Sunak ter exprimido a sua solidariedade para com os cristãos perseguidos no mundo, falou a deputada Fiona Bruce, que recordou a história de uma jovem enfermeira nigeriana que foi ferida gravemente no atentado terrorista numa igreja no seu país e que foi homenageada agora no Reino Unido pela Fundação AIS. Today is Red Wednesday, when we remember millions of Christians and others worldwide persecuted for their faith. People like Margaret Atta, a nurse, a lovely young mother of 4, here today from Nigeria, who hid behind the altar as her church service was attacked. 100 were injured, 41 killed that day simply for being in church. Margaret lost both legs and an eye.
and thousands more suffer similarly in Nigeria each year. So does the Prime Minister agree that the best way we could honour Red Wednesday today is to commit to quickly implementing the good words of the new International Development White Paper published yesterday to ensure UK development policies going forward are inclusive of those marginalised for their religion or beliefs? Prime Minister. Can I thank my honourable friend for her continuing dedication as my special envoy for this vital issue. Red Wednesday is an important moment to demonstrate our solidarity with Christians and all those persecuted around the world for their religion or belief. And marking this event annually was just one of the recommendations in the Bishop's report, and I'm pleased that today we will light up FCDO buildings in the UK in red in support. And I'm also pleased to say that we've taken forward all 22 recommendations in a way that we believe is making a real change for those persecuted for their religion or belief. Continuando a falar de cristãos perseguidos, vamos passar de Londres para Lisboa. De Londres, onde escutámos mesmo agora o primeiro-ministro britânico, para Lisboa, onde se rezou em pleno chiado pelos que são violentados por causa das suas crenças religiosas. No arranque do programa nós escutámos Sofia Guedes, a responsável pelo presépio na cidade, que tem promovido ao longo das últimas 2 décadas momentos de oração em pleno chiado, no coração mesmo de Lisboa, durante o tempo do Advento. E vamos falar dela e desta iniciativa porque num destes dias rezou-se o terço com a Fundação AIS, isto numa gruta improvisada junto à Basílica dos Mártires. E rezou-se, Catarina, pela paz e pelos cristãos perseguidos. Sim, Paulo, tal como já vem sendo o hábito, não é? Já há vários anos que nos associamos a esta iniciativa ao presépio na cidade e que estamos juntos nesta oração do terço e desta vez, mais uma vez, pela paz no mundo, claro, e também pelos cristãos perseguidos. E foi muito bom, Paulo, porque é sempre, de facto, importante provocar, no bom sentido, todas aquelas pessoas que passam naquela zona movimentada da cidade de Lisboa, no Chiado, portanto, ver que há pessoas que rezam no meio da rua, portanto, que estão fora da igreja e que rezam para alertar para problemas gravíssimos, como é o caso desta questão dos cristãos perseguidos no mundo. É muito curioso a Catarina agora ter falado em provocação, em sobressalto, porque, de facto, Sofia Guedes, que é, podemos dizê-lo, a alma desta iniciativa, fala precisamente em provocação positiva, por haver pessoas a rezar o terço no meio da rua, no meio da cidade, no meio, no fundo, da azáfama, na altura das compras do Natal. Sim, Paulo, e ela tem, de facto, toda a razão, não é? Portanto, é mesmo uma boa provocação neste sentido de que não é só surpreendente para quem está a passar, então, naquela zona do Chiado, como também é um sinal de que há cristãos que, de facto, que não têm medo de rezar em público, não têm medo de estar ali no meio da via pública a rezar e fora das igrejas e também no meio da cidade, nesta altura tão atarefada que é esta altura do Natal. E ainda por cima, Paulo, por causas tão nobres como esta, de rezarmos pela paz, mas também de rezarmos por todos os cristãos perseguidos no mundo. Não tem medo nem tem vergonha. Exatamente. No meio desta gruta improvisada, construída com papelão e madeira, onde estava a imagem do Papa Francisco, de Nossa Senhora, de São José e até dos 3 pastorinhos de Fátima, no meio desta gruta improvisada, mesmo ao lado da Basílica dos Mártires em Lisboa, Sofia Guedes falou para o nosso programa para dizer que rezar assim no meio da rua é uma boa provocação. E como é que tem sido a reação das pessoas quando, ao virar a esquina, reparam que estão aqui pessoas a rezar em pleno chiado? A maior parte das pessoas acha curioso, imensas aproximam-se e gostam imenso de saber mais sobre isto. Outras, às vezes, têm uma reação assim um bocadinho de aversão, mas quando nós as abordamos, acabam por se aproximar. Portanto, aqui realmente é um foco de atração. Muito bem, então e que balanço também faz desta relação, vá lá, entre aqui o presépio da cidade e a Fundação AIS, que há tantos anos que rezamos juntos? Eu acho que eu diria quase o casamento perfeito, porque sabendo que existe uma fundação como a Ajuda à Igreja que sofre, que tem esta preocupação de estar ao lado dos cristãos perseguidos, de estar ao lado dos mais, de que estão a sofrer mais, faz todo o sentido que nós aqui numa cidade, numa capital da Europa, também ainda com esta fé tão forte dentro do coração nosso português, rezarmos exatamente por essa intenção que é Jesus na cruz, Jesus que sofre na fragilidade, Jesus que quase que nos pede, a única coisa que nos pede é que nós olhemos para Ele e o abracemos
e porque ele de facto é quem nos pode trazer a paz e quem nos pode dar sentido à vida. Mesmo ao lado, na rua ao lado, enquanto se rezava o terço nesta gruta improvisada no Chiado, em Lisboa, havia quem estivesse a vender artesanato produzido pelos cristãos da Terra Santa. Estou a falar de Nicolás Gobar, um cristão de Belém, bem conhecido, aliás, dos lisboetas, que nos últimos anos, e sempre por altura do Natal, vem com a mala carregada de peças esculpidas em madeira de oliveira da Terra Santa, cuja venda é uma ajuda cada vez mais importante para, Catarina, a sobrevivência da própria comunidade cristã da Terra Santa. Sim, Paulo, portanto, como sabemos, a comunidade, a situação na Terra Santa para a comunidade cristã já era muito difícil, mesmo muito difícil, e agora, desde que começou o conflito, então, agora em outubro, tornou-se ainda mais difícil, praticamente... Dramática, não é? Sim, praticamente impossível a sobrevivência da comunidade cristã. Portanto, os cristãos que vivem em Belém, Paulo, todos eles, e como é o caso do Nicolás que vamos ouvir, dependem praticamente do turismo, não é? Dependem dos peregrinos. Mas neste momento, como sabemos, tudo está cancelado, as peregrinações foram canceladas, as estadias foram também canceladas, portanto, tudo está cancelado e, por isso, tudo isto torna a vida dos cristãos na Terra Santa ainda mais difícil e sem uma saída para poderem sobreviver nos próximos tempos. E Nicolás Gobar refere precisamente isso numa brevíssima mensagem que vamos já escutar daqui a pouco. Nós estamos a falar de Belém, na Cisjordânia. A guerra, sabemos todos, está centrada na faixa de Gaza, mas em toda esta região, e também, claro, na Cisjordânia, há consequências terríveis para as populações. E, de facto, a sobrevivência dos cristãos está num ponto, podemos dizer, Catarina, muito delicado. Completamente, Paulo, porque, de facto, nós sabemos que, embora na Cisjordânia, que é onde está a cidade de Belém, não haja o conflito, não tenha havido até agora a devastação que temos visto na faixa de Gaza, não é? De facto não teve, mas a verdade é que já tem enormes consequências também na Cisjordânia. E sinal disso, e de acordo com as informações recebidas pela Fundação AIS, Paulo, neste momento mais de 3.000 cristãos palestinianos perderam o seu emprego, e isto porque os seus empregos são em Jerusalém, portanto, desde o início da guerra não são autorizadas as passagens da Cisjordânia para Jerusalém. Isso é um dado, digamos assim, impressionante, tendo em conta até a própria dimensão da comunidade cristã. Sim, Paulo, mas ainda temos mais dados que também recebemos da Terra Santa e temos, por exemplo, a informação que neste momento cerca de 800 cristãos palestinianos, incluindo médicos, enfermeiros, professores, também eles perderam os seus empregos exatamente com este cancelamento das autorizações para entrarem na cidade de Jerusalém. Impressionante. Nós estamos, portanto, a falar, neste caso, na Cisjordânia, da situação difícil em que se encontram os cristãos, e isto a propósito da vinda até Portugal de Nicolás Gobar, que trouxe na mala peças de artesanato que são, por estes dias, talvez mesmo a única fonte de rendimento desta comunidade religiosa. Nós já vamos escutar o que ele tem para nos dizer, mas antes disso vamos muito rapidamente falar um pouco também, que é importante isso, da ajuda humanitária que a Fundação AIS tem vindo a prestar neste contexto de guerra aos cristãos da Terra Santa. É importante, Catarina, perceber aquilo que tem estado a ser feito. Claro que sim, Paulo, até porque, como disse há pouco, também esta solidariedade para com esta comunidade vem desta generosidade dos nossos benfeitores e amigos, e por isso devemos dar, de facto, explicações do que é que temos feito. E sabemos que, por exemplo, neste momento, Paulo, por exemplo, a nossa ajuda, e tendo em conta a situação no terreno, a nossa ajuda tem procurado auxiliar as comunidades cristãs, a comunidade cristã, sobretudo através de cupons de alimentos que depois podem ser trocados por alimentos essenciais nos supermercados. Isso, portanto, na Cisjordânia? Sim, Paulo, na Cisjordânia, porque na faixa de Gaza, e tendo em conta a situação, neste momento não temos qualquer forma de fazer chegar ajuda humanitária a esta população. Portanto, estamos a falar de cupons para a Cisjordânia, para a população cristã da Cisjordânia, que servem para quê? Para serem trocados por alimentos? Sim, Paulo, portanto, são cupons que depois são trocados nos supermercados por bens essenciais, portanto, é essa a condição, não é? Este uso deste cupão, e com isto, Paulo, com estes cupons, nós queremos não só responder às necessidades da comunidade cristã, mas também queremos manter alguma dignidade das famílias cristãs que estão nesta zona da Terra Santa. Até porque ninguém sabe quando é que esta situação de guerra irá terminar, mas a ajuda às populações, essa não pode terminar, não é? Não, Paulo, não pode ser de outra forma. Nós temos
continuar, de facto, a apoiar, independentemente do que se passa na situação. Nós sabemos também que, e com isso também temos algum orgulho neste sentido, que, de facto, neste momento, com estes cupões, temos ajudado já milhares de cristãos na Terra Santa, não só através destes cupões de alimentos, mas também, por exemplo, com refeições, também o pagamento de rendas também, e também de alguns serviços públicos e até também ao nível do material médico, também temos apoiado. Muito bem, obrigado, Catarina, uma vez mais. Vive-se, de facto, uma situação muito preocupante. Vamos então ao encontro de Nicolás Gobar. Ele chegou a Lisboa há semanas, carregado com peças de artesanato dos cristãos de Belém e desde então passa os dias em angústia, procurando saber as notícias da guerra. Na rua Anchieta, junto ao Chiado, junto à Basílica dos Mártires, Nicolás tem os seus produtos à venda e foi aí que falou para o nosso programa. Meu nome é Nicolau, eu sou cristão católico da cidade de Belém, a cidade da paz, a cidade onde nasceu Jesus. Eu cheguei aos princípios do dia de novembro à cidade de Lisboa, que já me acolheu várias vezes, vários anos. Estou aqui com artigos das famílias cristãs de Belém, famílias que vivem e viveram toda a vida dependendo dos peregrinos que vêm visitar a igreja da Natividade. Então, levavam do século XII fazendo os artesanato feito em madeira oliveira, deles fazendo presépios, cruzes, Nossas Senhoras e outros artigos religiosos. Como sabem, a guerra que está entre Israel e a Palestina afetou muito a situação política, a situação econômica e religiosa. Nós, como comunidade cristã em Belém, vivimos dos peregrinos, ficamos sem paz, ficamos sem pão e estamos com a fé que a situação melhore, porque sem os peregrinos a situação vai ficar difícil para nós como cristãos na terra que veio nascer o princípio da paz. E, portanto, é muito importante também que os portugueses possam vir aqui comprar algumas peças, porque daqui destas peças virá uma parte do sustento das famílias neste momento que estão lá em Belém. Certo, eu como cristão da cidade de Belém, eu sou o único em Portugal a representar as oficinas cristãs de Belém e uma forma de ajuda à comunidade cristã que ainda fica e depende da venda desses artigos. Então convido a vocês que venham aqui à Basílica dos Mártires, que estão na rua Anchieta até o Natal, com as peças das famílias de Belém, para ajudar, e seria um bom presente e uma boa ajuda causa por essa situação que estamos a passar agora. Quantos cristãos é que neste momento estão em Belém? Nós, na verdade, formamos quase 2% de 4 milhões, que a maioria vivemos na cidade de Belém, e não sabemos até quando vai ficar essa comunidade cristã a proteger, a cuidar dessas igrejas, já que está cada ano mais difícil a sobrevivência dessa terra. Como é que o Nicolás, estando aqui em Portugal, estando aqui em Lisboa, acompanha todos os dias as notícias que vêm da faixa de Gaza, que vêm desta região do globo? Como é que, presumo que esteja preocupado, como é que sente essas notícias? Como é que vê as notícias? Na verdade, é muito preocupado, muito triste por as destruições, os mortos, a pobreza, a imigração que está a haver. Não é bom para a Terra Santa, para os peregrinos, para a economia, e queremos paz, queremos que haja pontes, que haja amor entre o povo da Terra Santa. E o que é que os portugueses, para além de comprar as peças, de poderem ajudar materialmente, digamos, o que é que os portugueses podem fazer em favor dos cristãos da Terra Santa? Na verdade, o mais importante agora é que haja oração, que o povo divulgue ao mundo inteiro que há forma, há caminho para o povo se entender, para que haja paz nessa terra que veio nascer o princípio da paz. Precisamos a presença do todo cristão, do todo português, porque é a terra de todos onde nasceu o Islã, o judaísmo e o cristianismo. Ok. Em relação a estas peças todas que estão aqui, há alguma peça que considere mais importante? Sim. Qual é que é a peça mais importante das que estão aqui que gostaria de destacar? Na verdade tem muitas, mas entre elas, na verdade, é a Sagrada Família. Aquela mostra a união, a paz, o amor em uma só peça.
E com estas palavras que são também um convite à solidariedade para com os cristãos da Terra Santa, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia importante da vida da Igreja nesta região do globo. O Clarim, Semanário Católico de Macau, celebra até ao próximo ano, no mês de maio, 75 anos de publicações. Assim, houve já uma exposição que decorreu no passado mês de novembro e que, com ela, foram também realizadas já uma primeira sessão de palestras, sendo que depois, em março do próximo ano, esta exposição, depois de percorrer várias escolas aqui em Macau, irá finalmente ficar mais uns dias, desta feita numa fundação aqui do território, para que outros públicos a possam visitar. Também nessa altura irá ser realizada então a segunda sessão de palestras no âmbito destas comemorações. Ainda há poucos dias, numa das palestras organizadas pelo Clarim, houve quem defendesse que a liberdade de expressão e, neste caso, a liberdade de imprensa também deve ser conquistada. E como? Através da integridade. Para os oradores, os palestrantes, eles sacerdotes, a liberdade de expressão, por mais que esteja na lei dos homens, deve ter como base a dignidade. Pois sem dignidade, mesmo que uma notícia seja verdadeira, ela perde muito do seu valor, pois não foi produzida logo com a base de dignidade que o jornalista deve fazer e, para que o faça, deve ter bons valores morais e éticos. Apenas um pequeno apontamento de que a Igreja de Macau, que também, além da parte missionária, se preocupa com o que são os valores inscritos na doutrina social da Igreja. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos falar da campanha de Natal deste ano, que tem como objetivo ajudar as comunidades cristãs da Terra Santa, da Síria e do Líbano. E hoje vamos até uma pequena vila, Marmarita, situada no noroeste da Síria, para conhecer histórias concretas de cristãos que têm sido auxiliados pela Fundação AIS. Cristãos que perderam tudo menos a esperança e que agora, apesar das dificuldades, continuam a tentar reerguer as suas vidas. Vale a pena ficar aí desse lado só para conhecer estas histórias, mas para já vamos para um breve intervalo. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades.
Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Bairro, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. E vamos falar uma vez mais da campanha de Natal da Fundação AIS, uma campanha de apoio aos cristãos da Síria, do Líbano e da Terra Santa. Fica já aqui a promessa de que iremos continuar a falar desta campanha, mesmo depois, obviamente, da celebração do Natal. Isto porque estamos a falar na sobrevivência de milhares de cristãos. E esta é uma ajuda que, obviamente, não pode terminar. Nós, na semana passada, abordámos aqui especialmente a situação do Líbano, um país que atravessa uma crise económica que tem sido devastadora para as famílias, para as empresas, para o próprio Estado. Uma situação, Catarina, realmente muito preocupante. Mesmo muito preocupante, Paulo. Nós sabemos que a libra libanesa desvalorizou face ao dólar norte-americano 90% nos últimos tempos e isto afetou, como é óbvio, a grande parte da população, levando neste momento que a maioria da população vive em pobreza, muitas delas ao nível de já passarem fome, não terem capacidade para comprarem os bens essenciais para poderem sobreviver. E tudo isto veio ainda a agravar-se mais depois com a pandemia da Covid e acabou também ainda com um maior impacto, não é? Acentuou-se depois da explosão do Porto de Beirute já em agosto de 2020. Portanto, foi numa zona que vivem, nos bairros próximos que foram afetados, a maioria eram comunidades cristãs que viviam ali. Portanto, todos estes eventos acabaram por acentuar uma crise que já existe há muito tempo. Reinhard Beix, responsável de projetos da Fundação AIS para o Médio Oriente, conhece muito bem este país e não esconde também, tal como a Catarina, a sua preocupação pela situação em que se encontra o Líbano e deixa-nos uma pergunta que é também um desafio a cada um de nós. Já pensou como é que será esta época de Natal para os cristãos deste país do Médio Oriente, para o Líbano? Have you ever thought about how our brothers and sisters in Lebanon will spend Christmas? Lebanon is the sad example of a state that is not functioning because of incompetence, ignorance and corruption, and all this amid the current pandemic. Those who suffer are the ordinary people who already have very little. Following the devastating explosion in August last year, ACN has quickly been helping in food distribution. We also support initiatives who provide food to families in the poor quarters of Beirut. Though this aid is like a drop in the ocean, we are not alone in our efforts. There is a great willingness to help in the country, with a lot of help coming from abroad, especially from our benefactors, for which I am grateful. Please continue helping with your prayers and donations so that our brothers and sisters in Lebanon may experience that Jesus Christ has been born for them too. Merry Christmas. Foi o nosso colega Reinhard Beix, responsável pelos projetos do Médio Oriente, a falar da situação crítica em que se vive neste momento no Líbano e da urgência de não abandonarmos a comunidade cristã. O mesmo se passa na Síria. A crise
a guerra que não acaba, as sanções económicas impostas ao regime de Bashar al-Assad, tudo isso está a empurrar a população da Síria para a miséria. E a tal ponto que, neste momento, só mesmo a solidariedade vinda do exterior ajuda a minorar o sofrimento das populações. E é isso mesmo que a Fundação AIS está a fazer, aliás, desde há vários anos. E há muitos projetos que estão a ser promovidos, mas há um destes projetos que eu gostaria de chamar a atenção dos nossos telespectadores. O projeto solidário que está a acontecer na paróquia de São Youssef, em Damasco, que é a capital da Síria. Catarina, fala-nos um pouco deste projeto. Então, como os nossos telespectadores sabem, eu estive há pouco tempo na Síria, já falámos aqui várias vezes nos nossos programas e, de facto, este é um projeto extraordinário, é notável este projeto. Portanto, esta paróquia fica num bairro que é o bairro Tablé, no sudoeste de Damasco, é um dos que foi mais atingidos pela guerra, foi uma das zonas mais atingidas e mais danificadas e, de facto, este é um bairro onde se vive também, onde vivem também uma população muito carenciada, Paulo. E são muitas pessoas que vivem neste bairro? Sim, são cerca de 1.600 famílias, ou seja, mais ou menos cerca de 5.000 pessoas que vivem neste bairro. Portanto, a maior parte pertence ao setor público, portanto, trabalha para o Estado, mas isso neste momento, Paulo, não significa necessariamente nada de bom na Síria. Isto porque, por exemplo, um professor, como já falámos aqui no nosso programa, ganha cerca de $18 por mês, o que dá e o que corresponde, Paulo, a 1 kg de leite em pó por mês também. É importante sublinhar isso. O ordenado de um professor dá para comprar apenas 1 litro de leite, um quilo de leite por mês. Sim, Paulo, é isso mesmo. Portanto, a situação económica é gravíssima neste momento e, por isso, é tão grave que, neste momento, nem mesmo aqueles que trabalham têm o necessário para poderem sobreviver, para terem uma vida minimamente digna, digamos assim. E é por tudo isto que estes projetos da Fundação AIS são tão significativos. Sim, Paulo, e portanto, esta paróquia de São Youssef é uma paróquia muito ativa, tem 3 sacerdotes que são muito ativos e que estão sempre na procura de novas iniciativas para poderem, de facto, ajudar a população, a comunidade cristã que vai à sua paróquia, que é, de facto, uma comunidade com muitas necessidades e, por isso, são padres que procuram ajudar aqueles que estão em maior dificuldade na sua comunidade, que é, essencialmente, claro, os idosos, as crianças e também as pessoas com deficiência. Muito bem, e então é neste contexto que nasceu, então, este projeto que eu gostaria que a Catarina nos falasse um pouco mais, que é o projeto das refeições solidárias. Sim, Paulo, é uma iniciativa solidária, não é, desta paróquia e que tem de facto o apoio da Fundação AIS. Portanto, entre os mais pobres do bairro foram então selecionadas 300 pessoas que terão agora durante o próximo ano, portanto todo o ano de 2024, terão acesso a uma refeição quente diária e que terão então este apoio. Neste momento, esta paróquia vai permitir que todas as pessoas tenham uma refeição, que possam então não ficar sem comida durante o dia. Portanto, não é possível, Paulo, infelizmente fazemos aqui o milagre da multiplicação dos pães e por isso ali, nesta paróquia, o que se faz no fundo é multiplicar o pão que têm e dar a todos aqueles o pouco que têm, distribuir da melhor forma possível por entre estas 300 pessoas que foram então escolhidas das mais pobres desta comunidade. Muito bem, extraordinário, de facto, uma história que merece ser contada. Nesta paróquia, como disse agora mesmo a Catarina, acontece então este milagre da divisão do pão. Um milagre que só é possível graças também à solidariedade de inúmeros benfeitores da Fundação AIS. Felizmente, há muitas histórias assim de pessoas generosas que colocam o bem comum à frente de tudo, que movimentam até montanhas, se for necessário, só para que ninguém fique com um prato vazio, para que ninguém fique, por exemplo, a tremer de frio nestes dias gélidos de inverno. A irmã Annie de Mergian, da Congregação de Jesus e Maria, é uma destas pessoas que arregaçam as mangas e fazem. Com religiosas assim, generosas, ativas, mobilizadoras, o Natal será sempre uma época festiva, mesmo em países como a Síria, onde falta quase tudo. Dear brothers and sisters in Christ, I'm Sister Annie de Mergian from the Sisters of Jesus and Mary Congregation, Syria, Damascus. The situation in Syria is very, very difficult. We had war, violence, hunger. Now the ongoing sanctions and the pandemic are bringing more pain and suffering to our people. The poverty rate is drastically increasing. We help where we can.
thanks to your support and prayers, our team can reach poor families and the elderly with much needed things like medicine, basic food, coupons, fuel, school supplies, and rent support. We are able to reach almost 400 families each month in Aleppo and Damascus, and 300 families in different villages. When we visit our families regularly, they greet us with a big smile and say, "We pray for you and the donors every day." Please don't forget Syria. The war hasn't ended yet. Our people are still suffering. Every day, with God's strength, we strive to bring His love to heal our wounded people in body and soul. Thank you for your generous support, for your concern, and for all what you are doing for us. God bless you. Foi a irmã Annie de Mergian, da Congregação de Jesus e Maria, a explicar alguns dos muitos projetos da Igreja que estão a minorar o sofrimento das populações da Síria. Estamos a falar da campanha de Natal da Fundação AIS, cujos objetivos não se encerram agora em dezembro. O que faz sentido, claro, é continuar a ajudar todas as pessoas, todas as famílias que estão em necessidade, tanto na Síria, como no Líbano, como na Terra Santa. Mesmo não se chamando de campanha de Natal, a Fundação AIS vai continuar presente, procurando minorar o sofrimento dos cristãos nestes países. E assim sendo, importa recordar aos nossos telespectadores, Catarina, como é que é possível continuar a alimentar esta ideia, esta urgência da solidariedade para com estes cristãos nestes países. É muito fácil, Paulo, e eu desafio todos e convido todos os que nos estão a ver neste momento lá em casa a visitarem a nossa página de internet ou a ligar-nos para saber mais que projetos, porque nós não falamos aqui de todos os projetos, vamos falando semanalmente de um projeto, mas eu convido todos a irem. É muito importante a nossa solidariedade, Paulo, porque de facto a situação é terrível no terreno e por isso eu desafio todos aqueles que nos veem a ajudar ou a continuar a ajudar na medida do possível a comunidade cristã nesta altura e em 2024, cá estaremos, claro, porque não podemos de facto deixar esta comunidade sozinha, porque o que está em causa de facto é a sobrevivência da própria comunidade cristã na Síria. Muito bem, a Catarina estava a sugerir para as pessoas dirigirem-se, para os nossos telespectadores, para verem na nossa página de internet os vários projetos que nós temos, porque de facto, importa sublinhar isso, há muitos projetos em curso para o apoio às comunidades cristãs nestes países. Sim, Paulo, sem dúvida, e todos eles estão espelhados na nossa página de internet e todos, portanto, cada um dos nossos telespectadores pode ir à página de internet e ver de facto aquele com que sente mais afinidade. Portanto, nós temos projetos desde o apoio aos seminaristas, aos seminários, à sobrevivência das irmãs, dos padres. Também temos apoio ao microcrédito para pequenos projetos. Temos, por exemplo, o apoio às escolas, com a distribuição, por exemplo, de comida ou de roupa quente, como já falámos aqui no nosso programa. Há, de facto, um leque muito variado de projetos e, por isso, todos aqueles que sentem que podem ajudar ou que queiram ajudar, de facto, a comunidade cristã na Síria, eu desafio de facto a irem até a nossa página de internet e dizerem que querem ajudar e porque nós neste momento, Paulo, nós estamos mesmo a salvar vidas na Síria e no Médio Oriente e sem a ajuda dos nossos telespectadores, dos nossos benfeitores e amigos, não será possível ajudar esta comunidade na Síria. Chegamos praticamente ao fim de mais um programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Mas antes das despedidas, uma palavra ainda de boas festas, Catarina, para todos os que nos acompanham por aqui ao longo do nosso programa. Muito bem, então desejar a todos os nossos telespectadores que nos têm acompanhado ao longo do ano, fazer votos de um Santo Natal junto às vossas famílias e um ano de 2024 também com paz e saúde para todos. Obrigado, Catarina. Mesmo a fechar o programa, uma mensagem também de boas festas da nossa Presidente Internacional, a Regina Lins. We're coming very close now to the beautiful feast of the birth of our Lord. When the child Jesus came into the world, he brought life, he brings life to this troubled world.
And I know many people are suffering. They are lonely. Perhaps they've lost someone very close to them this year. War, are celebrating this Christmas under the shadow of war. Or maybe even they live in countries where this feast is not a public holiday. But the Child Jesus brings us many gifts. He brings us joy, He brings us hope, and He gives us the gift of prayer. So I would like to celebrate Christmas this year with you by encouraging all of you, and myself included, to pray for each other, that this can be really a source of hope and joy for all. Thank you. E com esta mensagem de boas festas e apelo à oração da nossa Presidenta, Regina Lins, chegamos então ao fim do nosso tempo. Eu lembro que todas as notícias, tudo aquilo que diz respeito ao trabalho, à missão, ao dia-a-dia da Fundação AES está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AES em Portugal, assim como todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Já sabe, eu despeço-me com amizade e conto consigo aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.